mais um programa Prova Final, um programa em parceria com a TV Justiça e a Rede LFG. Meu nome é Licínia Rossi, eu sou professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional aqui na Rede LFG. E para quem não conhece, o nosso programa ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia. Nesse primeiro bloco eu vou tratar com você o tema regime jurídico administrativo. Iremos estudar as regras e os princípios que norteiam toda a atuação da administração pública. O princípio da impessoalidade, a questão envolvendo a súmula vinculante número 13. Trataremos da questão que envolve o princípio da moralidade e a prática de atos de improbidade administrativa, a questão da continuidade dos serviços públicos e o princípio da autotutela. Quando que a administração pública pode anular um ato considerado ilegal? Todos esses assuntos, todos esses institutos serão tratados no nosso programa. O segundo bloco, pergunte ao professor. Vou responder 5 questões que foram enviadas pelo telespectador versando sobre esse tema regime jurídico administrativo. E ao final, resolveremos 2 questões na parte o X da questão. 2 questões que são questões de concursos, questões de provas da OAB anteriores. Então esse programa não é só destinado para aquele que está objetivando prestar a prova da OAB, mas também para concurseiros e para todos aqueles que tenham interesse aí nesse setor tão maravilhoso que é o direito administrativo. Vamos analisar essas 2 questões no terceiro bloco, que é o X da questão. Aguardo você no nosso próximo bloco. Até já! E no nosso tema do dia, vou tratar com vocês as regras e os princípios que embasam toda a sistemática do direito administrativo. Quando eu falo de princípios, estamos falando naquela premissa primeira de um sistema, aquilo que vai ser alicerce, aquilo que vai ser a base para todo o desenvolver da nossa disciplina. Aquele princípio que vai ser o princípio basilar para nós delimitarmos os contornos do direito administrativo. Então, são sobre esses princípios, sobre essas regras que nós trataremos nesse programa. E, primeiramente, existem as chamadas pedras de toque, denominação utilizada por Celso Antônio Bandeira de Mello, pedras de toque do direito administrativo, que seriam principalmente 2 princípios, que são o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o particular é aquele princípio que estabelece que o interesse do Estado deve prevalecer em relação ao interesse do particular. Deve existir uma relação de verticalidade entre o que o Estado busca, que é o bem comum, que é o interesse público, e essas determinações do Estado, elas devem fazer com que o administrado se submeta a essas determinações. Esse é o princípio da supremacia do interesse público. Na verdade, ele confere verdadeiros privilégios, verdadeiras prerrogativas ao administrador, para que o administrador, fazendo uso dessas prerrogativas, faça com que o administrado se submeta a elas. Nós temos diversos institutos do direito administrativo que são consequência desse princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Os institutos, consequência desse princípio, são poder de polícia, aquele poder da administração que vai limitar a atuação do particular em nome do interesse público. O Instituto dos Atributos dos Atos Administrativos. Por que um ato administrativo goza de presunção de legitimidade? Por que a vigilância sanitária, quando determina o fechamento de um estabelecimento que está em desacordo com as regras sanitárias, esse estabelecimento, prima facie, numa primeira situação, ele vai ser fechado por conta do atributo da presunção de legitimidade de que são revestidos os atos administrativos, que nada mais é do que verdadeira consequência do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Também a questão que envolve o tema a intervenção do Estado na propriedade. O instituto que autoriza existir a desapropriação do imóvel do particular por razões de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 24 da Constituição, só são possíveis
por conta e por existência do princípio da supremacia. Da mesma forma, o Instituto da Requisição, a requisição do artigo 5º, inciso 25 da Constituição, que permite ao Estado requisitar a propriedade do particular numa situação de perigo público iminente, pagando indenização ulterior apenas e tão somente nas hipóteses em que haja um dano ao particular. As cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos que conferem certas prerrogativas ao administrador, prerrogativas essas que não estão presentes naqueles contratos firmados entre particulares. Essas prerrogativas, essas cláusulas exorbitantes, por exemplo, o Instituto da Encampação na Lei 8987 de 95, que permite que o administrador possa extinguir o contrato de concessão por vontade, por ato unilateral da própria administração, também é o Instituto consequência do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Dessa forma, você pode verificar que todos esses institutos decorrem dessas prerrogativas que o administrador tem, decorrem e vão trazer todo o contorno do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Só que delimitar o regime jurídico administrativo não significa apenas e tão somente dar ao administrador prerrogativas, privilégios. Nós temos do outro lado sujeições que o administrador deve obedecer. Falamos então na existência do princípio da indisponibilidade do interesse público. E o que significa essa indisponibilidade? Indisponibilidade significa que o administrador não pode abrir mão do interesse público. O administrador, ele exerce munus público, ele exerce função pública. E essa função pública significa, administrador, você está agindo em nome da coletividade. Você está perseguindo o interesse da coletividade, agindo em nome da coletividade. E por essa razão, você não pode dispor de um interesse que não é seu. É por essa razão que diversos institutos são obrigatórios no direito administrativo. Por exemplo, se eu quero adquirir alguma coisa, se eu, administração, pretendo fazer uma aquisição, se eu pretendo comprar alguma coisa, eu preciso fazer procedimento licitatório prévio. Eu preciso ter um procedimento para poder escolher a melhor proposta para a administração. Ao fazer procedimento licitatório, nas hipóteses em que a licitação é obrigatória, eu estou observando o princípio da indisponibilidade do interesse público. Da mesma maneira, quando o administrador realiza ou abre um concurso público para titularização de cargos públicos, eu estou possibilitando que, em patamar de igualdade, os interessados disputem aquele certame, dando o quê? Não dando, melhor dizendo, privilégios para alguns ou tratamento detrimentosos para outros. Eu não posso querer isso, porque se eu quisesse, a contrário senso, eu estaria violando o princípio da indisponibilidade. Não posso violar o princípio da indisponibilidade do interesse público. Por isso, a necessidade e a imposição de concursos públicos para que alguém titularize um determinado cargo, um determinado emprego público como regra, né? Aqui não estou falando das hipóteses excepcionais ao concurso público, mas como regra, estamos falando daquelas hipóteses que obrigam, que impõem uma necessidade de concurso público para que alguém titularize um determinado cargo. Por Celso Antônio Bandeira de Mello, então, esses dois princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, são considerados pedras de toque do direito administrativo. Mas não só. Eu tenho também um princípio que, de acordo com Seabra Fagundes, significa administrar, significa o quê? Administrar significa aplicar a lei de ofício. E se eu falo de aplicar a lei de ofício, estamos fazendo uso do princípio da legalidade. Sim, legalidade significa, administrador, você só pode fazer o que a lei manda. Você tem que se subordinar aos ditames da lei. É um verdadeiro critério de subordinação à lei. O administrador, pautado na legalidade, essa é a legalidade do direito público, significa eu faço aquilo que a lei manda, eu faço aquilo que a lei determina. Essa é a legalidade.
Se assim não for, o administrador estará agindo com vício. Se o administrador não obedecer o princípio da legalidade, ele estará atuando de forma ilegal. E atos ilegais devem ser anulados. Atos ilegais podem ser anulados tanto por parte da administração pública, que anula, que retira do ordenamento jurídico os atos ilegais, fazendo uso da sua autotutela, daquele poder de revisão que o administrador tem para anular atos ilegais, ou ainda, atos ilegais praticados pelo administrador poderão ser anulados pelo próprio judiciário, já que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784 de 99, em seu artigo 54, ela fixa o prazo que o administrador tem para anular atos ilegais. E estabelece que o administrador tem o prazo de 5 anos para anular aqueles atos que decorram efeitos favoráveis ao seu destinatário, salvo comprovada má-fé. Então, em regra, esse prazo é o prazo de 5 anos. No mesmo sentido, nós temos alguns enunciados de súmulas do STF, do Supremo Tribunal Federal, que permitem essa anulação dos atos por parte do administrador. É a súmula 346 e também a súmula 473, que permite que o administrador anule os atos ilegais por ele praticados. De igual importância, existe o princípio da impessoalidade. E impessoalidade significa ausência de subjetividade. O administrador, ao atuar, ele atua em nome do órgão a que ele pertence. Por isso falamos até mesmo na teoria do órgão, do Otto Dierck. Essa teoria do órgão estabelece, você está representando a vontade do Estado, você vai representar a vontade do Estado e você não vai atuar com base na sua própria vontade. E se é assim, você não pode tratar nem com privilégios, nem com benefícios e nem com prejuízos o administrado. Ao contrário, você deve agir de forma impessoal, com ausência de subjetividade. E ao falarmos em ausência de subjetividade, eu tenho que ter em mente qual situação. Eu vou tratar com impessoalidade quando eu colocar alguém para ocupar um cargo em comissão e esse alguém não pode ser o meu parente. Porque se for o meu parente, eu vou estar violando o princípio da impessoalidade. Foi nesses termos, para a ocupação de cargos em comissão, para funções de confiança ou ainda de função gratificada, que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula com caráter vinculante de número 13, vedando, proibindo o nepotismo. Proibindo o nepotismo não só na administração pública direta e indireta, mas também no judiciário. Proibindo que parentes, em linha reta, colateral por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante, sejam contratados para ocupar esses cargos, até mesmo como uma forma de não existir violação ao princípio da impessoalidade. Recomendo nesse aspecto a leitura da súmula vinculante número 13, como uma das formas aí de nós verificarmos uma aplicação prática de observância do princípio da impessoalidade. Porém, esse enunciado de súmula, ele acabou esquecendo, entre aspas, de tratar de alguns cargos, né? O que acaba configurando uma violação ao próprio princípio da impessoalidade, data vênia. Por exemplo, a súmula deixou de falar daqueles que são titulares de cargos políticos, aqueles que ocupam cargos políticos, e não colocou nenhuma proibição para o parente ocupar um cargo político. Por exemplo, secretário municipal de educação, secretário estadual de saúde, por exemplo, são cargos políticos. Esses cargos políticos, ante a falta de proibição, continuam permitidos.
A súmula também não fez menção ao parentesco em quarto grau, ela só incluiu o terceiro grau, inclusive, mas não falou nada daqueles parentes que ocupam o quarto grau de parentesco, que estão no quarto grau de parentesco, mas que ocupam cargos em comissão. Também, ante a falta de proibição, continua essa nomeação permitida, mas isso não significa que não haja violação aos princípios da moralidade, da eficiência e até mesmo da impessoalidade. E ao falarmos e fazermos menção à moralidade, o princípio da moralidade ele apareceu expressamente na Constituição de 88 pela primeira vez. Não significa que nos ordenamentos brasileiros anteriores não havia consagração da moralidade, mas de forma expressa ele apareceu com a Constituição Federal de 88, trazendo a ideia lá sistematizada por Oriú, a ideia da boa administração. Aquela ideia em que o administrador deve não só distinguir o certo do errado, o honesto do desonesto, o legal do ilegal, mas a conduta moral da conduta imoral. O conceito de moralidade está inserido dentro de um conceito, ou podemos assim dizer, um conceito vago ou indeterminado, assim como diversas expressões do direito administrativo também o são. Por exemplo, ordem pública é um conceito vago ou indeterminado, atingir a finalidade pública, a paz pública, são conceitos vagos ou indeterminados. Conduta escandalosa, falta grave, são exemplos de conceitos vagos ou indeterminados. Mas quando falamos em moralidade administrativa, deve existir uma essência para que essa moralidade seja obedecida, porque o desvio dessa moralidade, a não observância dessa moralidade, pode acarretar em uma improbidade administrativa. Para aqueles autores, estou usando aqui, aqueles autores que consideram que moralidade é sinônimo de probidade e, a contrário senso, não é? Imoralidade seria sinônimo de improbidade. Para esses autores, e é com esse posicionamento que eu elenco a matéria, que eu passo a desenvolver a matéria, se o administrador não agir pautado na moralidade, não obedecer o ordenamento jurídico, estiver se desvirtuando do ordenamento jurídico, ele vai cometer improbidade administrativa, sendo punido, inclusive, com diversas penalidades, tais como a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens, tudo como estabelece o artigo 37, parágrafo 4º do texto constitucional, com a correspondente previsão infraconstitucional na Lei 8429 de 92, artigo 12, incisos 1, 2 e 3. Também temos que falar e fazer menção ao princípio da publicidade. Publicidade, no direito administrativo, é um dos princípios que vai possibilitar que exista por parte do administrado um controle do que está acontecendo na máquina administrativa. Quando o administrador pratica um ato e dá publicidade, ele está dando ciência ao administrado daquilo que está acontecendo. Ele está dando ciência do que está acontecendo na máquina administrativa. E o administrado, tendo ciência, ele poderá controlar o ato. Publicidade também serve para início de contagem de prazo. É com o recebimento da minha multa e com o recebimento da notificação que começa o meu prazo para defesa. Então, eu preciso tomar conhecimento daquilo que está acontecendo para só depois eu realizar os atos subsequentes. Essa que é a ideia da publicidade. Para complementar, é até curioso um dispositivo lá do artigo 37, parágrafo 1º, que traz uma publicidade específica para quê? Para os órgãos e campanhas realizadas pelo poder público. As obras, os serviços, as campanhas realizadas pelos poderes públicos deve ter uma publicidade, mas uma publicidade de que forma? Com caráter educativo e informativo. Se eu vou realizar uma obra, uma campanha pública, um serviço público,
Enquanto administrador, eu posso sim dar publicidade de como que aquele ato foi realizado, mas essa publicidade deve ter apenas um caráter educativo e informativo, de orientação social. Não posso, desse ato e dessa informação, dar uma conotação que configure promoção pessoal da autoridade. Porque a promoção pessoal, aquela publicidade exagerada, em que o administrador objetiva mais do que dar publicidade, mas ele objetiva a sua promoção, a promoção pessoal, isso é proibido. Promoção pessoal, inclusive, configura ato de improbidade administrativa. O administrador também deve obedecer o princípio da eficiência. Eficiência significa a conjugação do binômio produtividade e economia. O administrador, quando ele é eficiente, existe a conjugação da produtividade e da economia. Mas o que isso significa? Significa que não cabe, por exemplo, ao administrador, e ele não vai ser eficiente se ele gastar tudo que ele arrecada com folha de pagamento, por exemplo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, ela fixa limites para a União, limites para o Estado, com gastos com folha de pagamento. E diz, se naquele órgão estatal houver um limite acima daquilo que está fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós teremos que exonerar alguém. Para quê? Para buscar a eficiência. E a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece uma ordem daqueles que poderão ser exonerados para nós ficarmos no limite com folha de pagamento previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em primeiro lugar, serão exonerados os ocupantes de cargos em comissão. Numa segunda ordem, serão exonerados os servidores não estáveis e, por fim, os servidores estáveis, se necessário for. Lembrando que nessa hipótese e nessa situação, se eu exonerar os servidores não estáveis ou exonerar alguns desses servidores e elencar como sendo motivo para essa exoneração, reduzir gastos com folha de pagamento, é a chamada racionalização da máquina administrativa. Se esse for o meu motivo, a partir daí e por incidência da teoria dos motivos determinantes, eu estou vinculada a esses motivos. Pela teoria dos motivos determinantes, o administrador se vincula aos motivos que elegeu para a prática do ato. Uma vez praticado o ato, o motivo alegado pelo administrador tem que ser verdadeiro, tem que ser existente, sob pena de invalidação do ato. Dessa forma, se eu elenquei como motivo para exoneração daquele servidor, reduzir despesas com folha de pagamento, pela incidência da teoria dos motivos determinantes, eu estou proibida de, no dia seguinte, colocar outra pessoa para ocupar aquela mesma função. Por quê? Porque o motivo alegado, qual seja reduzir despesas com folha de pagamento, tinha que ser motivo verdadeiro e existente. Dessa forma, eu vou estar obedecendo o princípio da eficiência. Em diversos momentos, o texto constitucional, ele traz o princípio da eficiência, ele pede pelo princípio da eficiência, quando coloca a avaliação periódica de desempenho, quando ele coloca como condição para a aquisição da estabilidade que o indivíduo seja aprovado na avaliação especial de desempenho do artigo 41, parágrafo 4º, todas como formas de consagrar o princípio da eficiência para o administrador. Esses são os princípios: legalidade e impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos no artigo 37 caput da Constituição Federal. E o da supremacia do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público, princípios basilares que vão trazer todo o contorno dos diversos institutos aí do direito administrativo, então, supremacia do interesse público, indisponibilidade, e que nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, são denominados pedras de toque do direito administrativo. Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco desse programa, o tema do dia, e eu aguardo você no nosso próximo bloco. Até já!
e vamos dar início ao segundo bloco desse programa Pergunte ao Professor. Vou responder agora 5 perguntas enviadas pelo telespectador sobre o tema regime jurídico administrativo. E vamos à primeira pergunta? Professor, o que é o princípio da continuidade dos serviços públicos? É possível a descontinuidade da prestação dos serviços? Princípio da continuidade dos serviços públicos. O que significa isso? Princípio da continuidade significa que o serviço público ele tem que ser prestado de forma contínua e sem interrupções, sem cortes. Deve existir uma continuidade da prestação daquele serviço, o Estado deve fornecer a prestação daquele serviço ao particular. Porém, excepcionalmente, é possível que ocorra a descontinuidade da prestação em algumas hipóteses. A Lei 8987 de 95 fixa essas hipóteses de descontinuidade, sem que essas hipóteses, por estarem permitidas em lei, por óbvio, sem que essas hipóteses violem o princípio in commento, violem o princípio da continuidade dos serviços públicos. Haverá e será possível a descontinuidade da prestação do serviço em situações urgentes, aquelas situações que, ainda que sem aviso prévio, haja a interrupção na prestação do serviço. São aquelas hipóteses de situações emergenciais. Por uma emergência, por uma pane que tenha ocorrido, vai ocorrer a interrupção da prestação do serviço, porque é uma questão urgente, ainda que não tenha aviso prévio, pode existir a interrupção. Da mesma forma, também teremos a interrupção da prestação do serviço, só que agora vai ter que existir aviso prévio ao usuário do serviço. Com aviso prévio, em situações de inadimplemento, o administrado, ele não pagou pelo serviço, ele foi inadimplente. Em razão do inadimplemento, vai existir o corte com aviso prévio. E ainda, se ele desobedece normas técnicas e coloca em risco a segurança das instalações. É o famoso gato, aquela gambiarra, aquele puxadinho que o administrado faz para quê? Para não pagar pelo serviço, e aí, se isso for descoberto, isso autoriza o corte, autoriza a descontinuidade na prestação do serviço, só que com aviso prévio. Aqui nós estamos falando de regime jurídico administrativo, então estou falando para vocês de um regime de direito público. Se é regime de direito público, eu não estou falando da incidência das regras de direito privado e do posicionamento do Código de Defesa do Consumidor. Essa questão do corte no serviço, né, vocês podem encontrar uma certa divergência, mas entre os civilistas ou entre as regras do direito privado para o direito administrativo, é dessa maneira que nós colocamos aqui. Vamos então para a próxima pergunta? Professora, como fica a questão da possibilidade de greve exercida pelos servidores públicos e o princípio da continuidade dos serviços públicos? Essa questão da greve do servidor, como que acontece? Como que vai existir a greve dos servidores? O artigo 37, inciso 7 da Constituição, que é norma de eficácia limitada, diz que é possível o servidor exercer o direito de greve, porém, esse direito de greve, ele vai ser exercido nos termos da lei. Só que surge um problema, que é o problema da chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Por quê? Porque falta norma regulamentando o assunto. Falta norma que regulamente o direito de greve específico para os servidores públicos. E aí, então, o que fazer para exercer esse direito previsto na Constituição, mas que está inviabilizado ante a falta de norma regulamentadora? O que fazer? O Supremo Tribunal Federal, aos 25 de outubro de 2007, resolveu essa questão quando julgou 3 mandados de injunção. Foram os mandados de injunção 670, 708 e 712. E o STF, adotando uma teoria concretista geral, decidiu, ao julgar esses mandados de injunção, que, enquanto não vier a lei específica que regulamenta a greve para o serviço público, para o funcionalismo público, nós vamos utilizar no que couber a lei que regulamenta a greve no setor privado, que é a Lei 7783 de 89.
Essa lei ela cuida da greve do setor privado e no que couber ela é utilizada para o serviço público. Então, sim, é possível o servidor público exercer o direito de greve, sim. Só que essa questão, ela comporta alguns desdobramentos. Por exemplo, se vocês analisarem notícias veiculadas recentemente no site do STF, e aqui eu vou falar para vocês por data, a notícia que foi veiculada no dia 18 de maio de 2012, no recurso extraordinário com agravo, o ARE 665-969, o Supremo ele vai discutir qual seria o juízo competente para julgar o processo que envolva greve abusiva exercida por servidor. E agora, quem vai ser a justiça competente se o servidor público fizer greve, porém, se essa greve for uma greve abusiva? De quem vai ser a justiça competente? É uma questão, né, que está aí para discussão no STF, com o reconhecimento da repercussão geral, então, que vocês devem acompanhar. Então, ARE 665-969. Também, a título de complementação para essa questão, não deixem de acompanhar a questão e a notícia veiculada no dia 8 de maio de 2012 no site do STF, envolvendo o recurso extraordinário com agravo ARE 654432, que discute o direito de greve especificamente dos policiais civis. Como fica a questão dos policiais civis? Eles podem exercer direito de greve ante a falta de norma regulamentadora específica para essa questão? Notem que essa questão da greve versus o princípio da continuidade dos serviços públicos é um tema de suma importância e totalmente atual no STF e nas discussões jurisprudenciais. Por fim, e última complementação para essa questão, não deixem também de acompanhar a notícia que foi veiculada no dia 23 de março de 2012, no AI, agravo de instrumento 853-275, que cuida de uma questão que tem pertinência com a greve dos servidores e uma questão de cunho totalmente prático. Qual seja, se o servidor público que tem o direito constitucional de exercer greve o fizer, ele exerce essa greve, como que fica a questão se ele não trabalhou, eu desconto os vencimentos, eu desconto a remuneração do servidor? Como que faz? Essa questão, se vai ter desconto ou não dos vencimentos, também vai ser analisada pelo STF, aí 853-275. São questões super importantes que têm aí pertinência com o tema que nós estamos respondendo para essa questão que veio. Vamos para a próxima questão? Professora, o que é princípio da autotutela? Autotutela. Autotutela significa revisão. Autotutela é aquela revisão que a administração pública faz dos seus próprios atos. É nada mais, nada menos do que um controle interno, do que um autocontrole realizado pelo administrador. De forma que o administrador anule aqueles atos que são ilegais e revogue os atos inconvenientes ou inoportunos ao interesse público. Por exemplo, revogue uma permissão de uso de bem público calçada que foi concedida ao administrado e que, no momento futuro, deixou de ser conveniente, deixou de ser oportuna ao interesse público. Por meio da autotutela, o administrador ele vai revogar esse ato, ele vai retirar do ordenamento jurídico aquele ato. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, revogação é um juízo feito hoje daquilo que foi produzido ontem. Por isso que a doutrina afirma que o Instituto da Revogação, como regra, opera efeitos ex nunc, de hoje em diante. Vamos para a próxima? Próxima pergunta enviada. O que é Instituto de Estabilização de Efeitos? Essa pergunta é muito boa. O Instituto da Estabilização de Efeitos. Notem e reparem comigo a seguinte questão. Vocês viram no primeiro bloco do nosso programa que o prazo que a administração pública tem para anular atos ilegais é o prazo de 5 anos. Administrador, você tem 5 anos para anular atos ilegais. Agora, o que acontece
Se a administração descobre, percebe que o ato que ela praticou está eivado de vício, portanto é um ato ilegal, mas ela descobre isso 17 anos, 20 anos, 15 anos após sua prática, muito tempo depois. Será que ela pode anular? Ou será que a anulação nesse caso vai trazer muito mais prejuízos do que benefícios? Quando não for mais possível para o administrador retirar um ato em razão do grande prazo que passou de sua prática, pelo fato de terceiros de boa fé serem afetados, ou em nome do princípio da confiança, ou em nome da própria segurança jurídica, o que a administração faz? Ela mantém aquele ato, ainda que ilegal, porque não dá mais para anular, porque passou o prazo. Não dá para ela convalidar, convalidar significa consertar, não dá, porque também já passou o prazo. Mas ela mantém o ato, ainda que ilegal, porém vai estabilizar os seus efeitos, mantém os seus efeitos. Esse é o instituto da estabilização, é a manutenção do ato, ainda que ilegal, mas com o objetivo de respeito ao princípio da segurança jurídica, ao princípio da estabilização das relações jurídicas, ao princípio da boa-fé, ao princípio da confiança. Vamos para a próxima questão? Professora, o que significa temperar a súmula vinculante 3? A súmula vinculante número 3 é uma súmula que cuida dos processos perante o Tribunal de Contas da União. E essa súmula, ela traz uma parte, podemos dizer assim, duas partes na súmula. Uma primeira parte que eu vou chamar de parte regra e uma parte excepcional. Então, nós temos que primeiro trabalhar com esses dois conceitos. Como regra, a súmula diz assim, que se estiver correndo ou ocorrendo um processo perante o Tribunal de Contas da União, que ao final esse processo pode gerar ou na anulação ou na revogação de um ato que beneficiava o interessado, não, nós vamos para essa situação que vai anular, que vai revogar, para essa situação nós vamos dar ao administrado oportunidade de contraditório e ampla defesa. Então, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, que vão culminar em uma anulação ou uma revogação de ato administrativo, eu tenho que dar oportunidade de contraditório e ampla defesa. Mas, e agora vem a exceção a essa história de que eu tenho que dar contraditório e ampla defesa, mas, se nós estivermos falando de um processo perante o Tribunal de Contas da União, que vá dar ensejo à concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, aí eu não preciso dar oportunidade de contraditório e ampla defesa. Então, para a concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, não tenho que dar contraditório e ampla defesa. Esse é o teor da súmula vinculante número 3, ipsis literis. Agora, depois de editada a súmula vinculante 3, o Supremo Tribunal Federal veio e trouxe o instituto do temperamento da súmula vinculante. É isso que nós vamos responder. O que significa temperar o enunciado da súmula vinculante? E se quiserem, como pano de fundo para vocês olharem essa questão, nós temos o mandado de segurança 25.116. Aqui, pessoal, nós temos que levar em consideração o exercício do contraditório e da ampla defesa e o aspecto temporal que ele vai ser exercido. E diz esse temperamento da súmula: se na hora de nós analisarmos uma concessão inicial de aposentadoria, por exemplo, se a confirmação desse ato pelo Tribunal de Contas tiver decorrido muito tempo depois da sua prática, e entendam, por muito tempo depois, mais de 5 anos, aí nós vamos ter contraditório e ampla defesa. Isso que significa temperar a súmula vinculante 3. Então, qual que é a minha regra? Que era a minha exceção. Vejam se entenderam. A regra, eu falei uma regra e uma exceção do texto seco da súmula vinculante. Agora eu estou falando como se fosse uma exceção da exceção. É dizer, se o texto seco da súmula vinculante não tem contraditório e ampla defesa para concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão,
Eu estou dizendo que, temperando a súmula, vai ter contraditório e ampla defesa se tiver passado o prazo de 5 anos para essa concessão inicial de aposentadoria, por exemplo. Aí sim eu vou temperar e vou dar oportunidade de contraditório e de ampla defesa. Com isso, nós encerramos o segundo bloco, Pergunte ao Professor, e eu aguardo você no próximo bloco e último desse programa, o X da Questão. Não perca e até já! Olá, então vamos iniciar o nosso próximo bloco, que é esse bloco que envolve o X da Questão. Eu vou trabalhar com vocês agora 2 questões que foram questionamentos em concursos anteriores envolvendo esse tema regime jurídico administrativo. E vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão diz: assinale a alternativa incorreta. Eu vou ler toda a questão e depois a gente volta analisando cada um dos itens. Alternativa A: o regime jurídico administrativo é marcado pela existência de prerrogativas que dão à administração posição de supremacia perante o particular e sujeições que limitam a atividade administrativa. B. O princípio da especialidade significa que, uma vez criada uma entidade administrativa, seus administradores poderão se afastar dos objetivos definidos na lei, desde que busquem a consecução do interesse público. C. A autotutela é uma prerrogativa atribuída à administração pública que torna possível a anulação dos atos ilegais e a revogação dos inoportunos. Letra D. Não existe hierarquia entre os entes da administração indireta e os da administração indireta. E, por fim, letra E. O ente descentralizado tem o direito de exercer com independência o serviço que lhe foi outorgado, opondo-se até mesmo à pessoa política instituidora. E agora, qual que é a assertiva considerada pela questão incorreta? E a errada é a assertiva letra B. A letra B diz: o princípio da especialidade significa que, uma vez criada uma entidade administrativa, seus administradores poderão se afastar dos objetivos definidos na lei, desde que busquem a consecução do interesse público. Errado. O administrador, ele não pode nunca se afastar dos objetivos fixados na lei. Seabra Fagundes estabelece: administrar e aplicar a lei de ofício. Administrador, não venha querer fugir daquilo que a lei manda, daquilo que a lei determina. O administrador tem uma finalidade, que é buscar o interesse público. E essa finalidade de buscar o interesse público, quem delimita os contornos é a própria lei. Finalidade significa: eu vou buscar o espírito da lei. E especialidade, como disse a questão, significa eu, enquanto entidade da administração, eu vou buscar a finalidade específica, eu vou querer prestar aquele serviço público específico conforme definiu a lei. Por que as outras assertivas, essa daqui era o gabarito porque a questão pede a incorreta, mas por que as outras assertivas dessa questão estão corretas? Vamos olhar? E a assertiva A da questão diz que o regime jurídico administrativo é marcado pela existência de prerrogativas. Realmente, é o que nós falamos no primeiro bloco do programa. Prerrogativas, privilégios, que dão à administração posição de supremacia perante o particular. É a consagração do próprio princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. E sujeições, que limitam a atividade administrativa. Essas sujeições, na verdade, é o verdadeiro princípio da indisponibilidade do interesse público. É indisponível o interesse público e por isso falamos de sujeições. Administrador, você exerce munus público, você deve estar sujeito àquilo que a lei fixa, àquilo que a lei estabelece. Portanto, correta a assertiva A. Da mesma forma, está correta a assertiva C. Olha o que diz. A autotutela é uma prerrogativa atribuída à administração pública que torna possível a anulação dos atos ilegais e a revogação
dos inoportunos. Foi justamente a pergunta enviada no bloco Pergunte ao Professor. O que é autotutela? É justamente essa possibilidade de anular atos ilegais e revogar atos inconvenientes ou inoportunos, conforme fixado pela súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A alternativa D de dado também está correta. Olha o que estabelece. Não existe hierarquia entre a administração indireta e os da administração direta. Realmente, entre os entes da administração direta e os da indireta, não existe hierarquia. O que existe entre essas entidades é controle. Controle existe. Então, da administração centralizada ou administração direta, realmente existe um controle sobre os atos praticados pela indireta. Por exemplo, uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, que são entidades que pertencem à administração indireta. Mas não existe hierarquia, só existe controle. E, por fim, a alternativa E, que também está correta e estabelece que o ente descentralizado tem o direito de exercer com independência o serviço que lhe foi outorgado, opondo-se até mesmo à pessoa política instituidora. É o próprio conceito da descentralização administrativa, da transferência e, nesse caso, da outorga de um serviço, transferindo-se não só a execução do serviço, mas também a sua titularidade assertiva correta. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, que estabelece: em relação aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, é correto afirmar que o princípio da, e aqui eu já vou para a letra C da questão, porque já é o nosso gabarito. Então, é correto afirmar que a autotutela abrange a faculdade que possui a administração pública de rever seus próprios atos. É a própria ideia de revisão. Notem que esse é um tema bastante recorrente nas provas e concursos de todo o Brasil. Autotutela, com essa ideia de revisão, de correção, de controle dos atos que foram outrora praticados. Esse é o gabarito da questão, assertiva C. Agora, por que as demais, a A, a B, a D e a E, estão erradas? Por que as outras estão erradas? Vamos olhar a assertiva A. A assertiva A diz assim: supremacia do interesse público é hierarquicamente superior aos demais, devendo ser aplicado sempre que houver embate entre direito público e direito privado. Para começo de conversa, não existe hierarquia entre princípios. Os princípios, eles não são escalonados numa hierarquia dos princípios. Não existe hierarquia entre os princípios. Não dá para eu colocar uma escadinha falando que um princípio vale mais do que o outro. Muito embora a supremacia do interesse público, ela vá delimitar todo o contorno do direito administrativo, ela vai estabelecer todos os demais institutos do direito administrativo, não dá para falar que essa supremacia tem mais importância do que os outros princípios. Não existe hierarquia. Só da supremacia? Não, de qualquer um dos outros princípios que nós trabalhamos durante todo esse programa. Tá? Então, por isso que está errada a assertiva A. Quando diz, e o erro é esse, é hierarquicamente superior aos demais. Não é. Letra B. Olha o que diz a assertiva B. Publicidade dispensa, então não precisa de publicação no Diário Oficial do Estado, desde que o particular interessado tenha sido notificado sobre o ato administrativo que lhe seja pertinente. Aqui a questão, ela comporta um erro. Por quê? Porque a publicidade que deve ser dada aos atos administrativos é a publicidade oficial. Entendam por publicidade oficial aquela veiculada no órgão oficial, que é o Diário Oficial. Então, não adianta eu dar conhecimento do ato apenas para uma pessoa. Não, eu preciso dar conhecimento
para todas as pessoas e, portanto, uma publicidade geral, para que, se existir um controle por parte de qualquer pessoa, garantindo até mesmo o próprio princípio da impessoalidade. Quando a questão estabelece que dispensa a publicação no Diário Oficial do Estado, está errado, ainda que o particular tenha sido notificado. Mesmo que ele tenha sido notificado, precisa da publicação no órgão especial. A assertiva C da questão nós já tratamos, que era aquela da autotutela, que é o gabarito, que é a questão a ser assinalada. Vamos para outra, assertiva D de dado. A assertiva D, ela é bastante interessante e ela está errada, mas veja o que ela estabelece. Moralidade administrativa, embora previsto de forma individualizada na Constituição Federal, somente é aplicável à administração pública quando o ato praticado revestir-se de ilegalidade. E agora? Aqui nós estamos falando de um ato, e esse ato é um ato pautado no conceito de legalidade. Será que ato legal e moral tem alguma relação? Volta para a nossa questão e notem que interessante e até uma pegadinha que a questão colocou. Quando a questão coloca que a moralidade administrativa somente é aplicável quando o ato revestir-se de ilegalidade, está errado, porque existe ato administrativo legal, ato administrativo que foi feito em conformidade com a lei, ato administrativo que seguiu todos os trâmites legais para a sua elaboração, ato administrativo pautado 100% no princípio da legalidade, um ato feito de acordo com a lei, porém um ato que é imoral. Então, não existe essa relação que a assertiva D da questão colocou, não tem essa relação, porque existe ato legal que é imoral. Direito não se confunde com moral, tá? Embora exista uma relação, mas aqui não dá para confundir as expressões, por isso errada a assertiva D. E por último, a assertiva E. A assertiva E diz assim: eficiência autoriza a mitigação do princípio da legalidade sempre que houver necessidade de privilegiar o alcance de melhores resultados na prestação de serviços públicos. Errado. Não dá para mitigar legalidade em nome do princípio da eficiência. Eu não posso relativizar um princípio, retirar um princípio para fazer valer outro. Não. Ainda que eu tenha o melhor resultado na prestação do serviço. Eu vou ter o melhor resultado na prestação do serviço, obedecendo à legalidade e atuando com produtividade, atuando com eficiência. Mas o erro da questão é justamente o quê? A eficiência não autoriza a mitigação do princípio da legalidade. O que está errado é autoriza a mitigação. Não, não autoriza mitigar legalidade. Esse é o erro. Por isso, o gabarito para essa questão é a letra C. Com isso, nós encerramos esse terceiro bloco, o X da questão. Qualquer dúvida que você tenha, mande um e-mail para provafinal@aesapar.com. Participe! Em outras oportunidades eu encontrarei você. Fico desde já à disposição no meu Twitter, @LicíniaRossi, e no Facebook, Licínia Rossi. Até um próximo programa, até uma próxima oportunidade.